questão que está acontecendo dentro da igreja de Colossos. Heresias que ali estão surgindo, falsos ensinamentos que ali estão surgindo. E pensando nisso, nesse ponto que é levantado ali, eu fui atrás de pesquisar um pouco a respeito de doutrinas estranhas, de coisas estranhas que acontecem no nosso dia, hoje, dentro das igrejas. E a gente se assusta com as coisas que a gente vê, né? Com as doutrinas ou com as coisas que eles ensinam. Eu trouxe algumas aqui, algumas já bem conhecidas, outras nem tanto. Mas vamos lá. Uma delas, dessas doutrinas que tem sido ensinada hoje, ou desses conceitos, é a confissão positiva. O que seria isso? Trazer à existência aquilo que declaramos com fé. A fé é a capacidade de antecipar acontecimentos, tomando como já realizado aquilo que ainda não se sentiu ou ouviu. Assim, a pessoa afirma que já recebeu a cura ou a bênção financeira, quando física ou materialmente ainda não aconteceu nada. Como resultado dessa convicção, o milagre realiza-se. Isso tem sido ensinado nas igrejas. Fale com fé aquilo que você quer, aquilo que você precisa, que isso vai acontecer na sua vida. E isso tem sido ensinado dentro das igrejas. Outras, essa é a mais conhecida, corrente de libertação. Aí vamos encontrar de várias formas. É para conseguir um emprego, é para conseguir riquezas, é para um encontro com Deus. Várias e várias formas dessas correntes de libertação. E fazendo isso, você vai conseguir o quê? Vai se libertar daquela maldição, vai conseguir se libertar da maldição do desemprego e por aí vai. Mais uma heresia ensinada dentro das igrejas. Outra é a cura interior. Mesmo a pessoa já tendo sido transformada, a pessoa que foi, entregou a vida dela nas mãos de Jesus Cristo, teve a vida dela transformada, ainda precisa dessa cura interior, né? Porque aqueles pecados, aquelas coisas hereditárias que os pais fizeram, que os avós fizeram, ainda está, como se diz ali, um imposto ali nelas, que precisa dessa cura interior para que elas sejam libertas. Tudo isso, coisas que a Bíblia não ensina. Mais uma é a deificação do ser humano. O que seria isso? O homem pode se tornar Deus. Mais um absurdo que nós vimos aí. Outra que é muito comum nas televisões é a entrevista com demônios. Né? A gente vê isso aí claramente nesses programas televisivos que dizem estar ensinando a palavra de Deus, mas onde eles vão, pegam ali uma pessoa, dizem que está endemoniada e começam a conversar com o demônio ali. Isso, no meu tempo, na minha infância, a gente via muito em filmes de terror. Né? Para ver isso dentro de uma igreja. Pois é. Outra coisa que é muito explorada, e isso pega muitas pessoas, é o evangelho da prosperidade. De acordo com eles, Deus deseja que todo cristão seja próspero financeiramente. Assim, se dermos o suficiente e tivermos fé, enriqueceremos, e o nosso elevado nível de vida será um testemunho do poder e da riqueza de Deus. O pobre não tem chance, o pobre não vai conseguir a salvação, não vai conseguir se aproximar mais de Deus, ele não vai conseguir ter um testemunho de Deus na vida dele. Porque você precisa dar todo o seu dinheiro, ajudar financeiramente. Quanto mais você ajudar, mais você vai ter esse contato com Deus. O outro é o evangelho da saúde, onde o cristão não pode adoecer. Em tempos de pandemia e pós-pandemia aí, né? Então, creio que ninguém de nós somos cristãos. Porque a maldição hereditária, mesmo crentes, ainda tem a questão das maldições que provêm dos nossos antepassados. E por último aqui, o movimento da fé, onde eles acreditam que a mente e a língua humanas contêm uma habilidade ou poder sobrenatural. Assim, quando alguém fala expressando sua fé em leis supostamente divinas, seus pensamentos de expressão verbal positivos produzem uma força, também supostamente divina, que irá curar, proporcionar riqueza, trazer sucesso e de outras maneiras influenciar o ambiente. Deus responde automaticamente e realiza o que ordenamos quando confessamos nossas necessidades e desejos pela fé de maneira positiva. Ou seja, nós vamos dar ordem a Deus. Aquele que nos fez, nós iremos ordenar a Ele que Ele faça aquilo que nós estamos
pedindo, aquilo que nós queremos, o nosso desejo. Essas heresias, essas coisas, têm sido ensinadas dentro de igrejas que se dizem cristãs, que se dizem evangélicas. E infelizmente, muitos de nós caímos nessas mentiras. A gente permite ser levado por essas ladainhas. Aqui está de uma forma bem grosseira, eu peguei principalmente esses mais absurdos. Mas nós podemos encontrar determinadas religiões, determinadas seitas, determinadas coisas desse tipo. Nesse engano. E tudo isso aqui que a gente viu até agora diz muito respeito a essas igrejas pentecostais, neopentecostais. Mas dentro de nossas igrejas tradicionais, as nossas igrejas fundamentalistas, quando nós invertemos a ordem de alguma coisa, nós estamos indo nesse mesmo caminho. Exemplo, quando nós fazemos da reunião de casais, ou do acampamento de jovens, ou de outras programações especiais, algo místico, aquela reunião de casais vai ser para impactar a sua vida. Ela vai mudar a sua vida. Aquele acampamento de jovens, se você não for, você vai perder todas as bênçãos. Deus é Deus. A reunião de casais. Deus é Deus no acampamento de jovens. Deus é Deus no domingo aqui na igreja, quando nós estamos para o nosso culto cotidiano. Deus é Deus na quarta-feira, durante a coinonia. Não importa onde, em que programação da igreja nós estejamos. Deus vai continuar sendo Deus. Ele não muda. A vontade dele de agir, o desejo dele de agir, não é porque nós merecemos. Porque nós não merecemos nada disso. Se nós invertermos a ordem das coisas em nossa vida, estaremos fazendo a mesma coisa que essas igrejas fazem. Acreditando naquilo que não é. Ensinando uma mentira, uma falsidade. E isso é o que estava acontecendo lá na igreja de Colossos. E por isso que Epáfras pede socorro a Paulo para que ele possa ajudar Epáfras a combater isso. Porque são coisas que surgiram dentro da igreja, não fora da igreja. Não é alguém que veio externo e veio dizer, agora a gente vai fazer assim. As heresias que lá estavam surgindo era muito a questão do gnosticismo, que era o quê? Cristo não é suficiente, ele precisa de uma ajuda, precisa de algo mais para a salvação, porque o sacrifício dele na cruz não foi suficiente. Bem como o judaísmo. Entendemos e sabemos que os judeus são da nação escolhida do povo de Deus, de Israel, lá no Antigo Testamento. E eles tinham os ritos que eles tinham que seguir. Só que quando, com a vinda de Cristo, o evangelho se expandiu. O mistério que antes era falado era Cristo Jesus. E esse mistério, esse evangelho, ele alcançou os gentios. E quando ele alcança os gentios, não tem mais a necessidade de toda aquela cerimônia que era feita pelo povo judeu. Certo? E quando, aqui na igreja de Colossos, esses judaizantes dizem, precisa voltar a fazer a circuncisão, a gente precisa fazer tudo aquilo que a lei anteriormente dizia que nós tínhamos que fazer. A partir do momento que você fala isso, você está anulando a cruz de Cristo. E era isso que Epáfras estava chamando, pedindo a ajuda de Paulo para combater. Paulo convoca aos colossenses para dar testemunho da doutrina que previamente receberam de Epáfras. Ele diz para eles o seguinte, vocês aprenderam aquilo que Deus mandou, aquilo que Deus deixou para que vocês aprendessem. Não precisa de nada além daquilo, nada além disso que Epáfras está dizendo. Então, se vocês seguirem esse caminho, seguirem o caminho da verdade, todas as invenções novas e estranhas, todas essas loucuras, né, que nós vimos anteriormente aqui, não surtirão efeito na vida de vocês, porque vocês estarão preparados para defender a fé de vocês, que é a fé em Cristo. Em seguida, ao desejar que o Senhor aumente a fé deles, quando Paulo diz isso, ele se expande com recomendações adequadas à graça de Deus para com eles, para que não estimem menos, para que não desvalorizem a graça de Deus. E ele ora para que a fé dos irmãos ali aumente, a fé em Cristo, a fé na verdade, naquilo que ele ensinou, que Epáfras ensinou. E Epáfras, tudo leva a crer que foi um discípulo de Paulo, que ele aprendeu com Paulo enquanto ele esteve em Filipos, quando ele fundou ali a igreja.
Então segue a instrução na qual ele ensina que todas as partes de nossa salvação devem estar fundamentadas unicamente em Cristo, para que não busquem nada em outro lugar. Tudo aquilo que nós precisamos para confiar em Deus, tudo aquilo que nós precisamos para a salvação, nós vamos encontrar unicamente em Cristo. Nós não precisamos de nada além disso. Cristo não precisa de uma ajuda para que nós possamos ser salvos. Cristo não precisa que nós façamos nada para a nossa salvação. Nós fazemos porque somos salvos. E não eu vou fazer boas obras para que eu seja salvo. Nós nunca conseguiremos chegar à salvação dessa forma. No primeiro capítulo de Colossenses, Paulo apresenta a todos nós a redenção em Cristo. Ele fala isso aí nesses versículos, nesses 29 versículos. Ele mostra a remissão dos pecados. Ele mostra Cristo como o primogênito, como tendo a preeminência em tudo. E ele nos diz que tudo foi criado por ele e para ele. Ou seja, quando ele mostra que tudo foi criado por ele, ele está dizendo, lá na criação, quando Deus criou o mundo, Jesus Cristo estava lá com ele. Então Jesus Cristo não é uma criação de Deus. Ele é Deus. Tudo se mantém por ele. O equilíbrio de todas as coisas se mantém por intermédio de Jesus Cristo. Foi ele quem fez tudo, foi ele quem ordenou. Nós não temos como fazer o sol avançar ou retroceder um minuto. A distância da Terra até o Sol foi calculada por ele. Ele sabia exatamente onde cada um deveria estar para que houvesse vida aqui, para que as coisas aqui acontecessem da forma que acontecem. Tudo isso foi designado por ele. Jesus nos apresenta a Deus santos, irrepreensíveis e inculpáveis por meio de sua morte e ressurreição. A morte dele ali na cruz foi para nos apresentar a Deus Pai, né? Irrepreensíveis e inculpáveis. O sacrifício dele não foi em vão e não foi parcial. A ressurreição dele não foi em vão e não foi parcial. Ele faz tudo de maneira completa. E no capítulo 1, Paulo nos mostra que Jesus é o mistério revelado, é o evangelho. Aquilo que estava encoberto anteriormente, né, relatado lá do Antigo Testamento, nos foi revelado, que foi a vinda de Deus Pai aqui na terra, através do Filho. Porque Jesus é Deus e ele não deixou de ser Deus em momento algum. Já no segundo capítulo, até o versículo 7, Paulo nos mostra a respeito do conhecimento do mistério, que é Cristo Jesus, e diz que Deus não pode ser conhecido de outra forma senão em Cristo. Como nós vamos conhecer a Deus? Através de Jesus Cristo. Não existe outra forma de nos chegarmos a Ele. E o Pai só deve ser conhecido onde Cristo é conhecido. Se eu conheço a Cristo, se eu conheço a Jesus, eu conheço a Deus. Não tem como eu chegar a Deus se eu não me chegar a Cristo. E João afirma, lá em 1 João 2,23, que aquele que tem o Filho também tem o Pai, e aquele que não tem o Filho também não tem o Pai. Se qualquer um de nós, ou qualquer pessoa aí fora, dizer que acredita em Deus, mas não acredita no Filho, ele não acredita, ele não confia, ele não tem a Deus. Porque não tem como chegarmos a Deus se não estivermos no Filho. Daí todos quantos pensam que conhecem algo de Deus fora de Cristo, inventam para si um ídolo no lugar de Deus. Eles não conhecem o verdadeiro Deus. Também nesses primeiros versículos do capítulo 2, ele diz que é em quem estão todos os tesouros, em quem nós encontramos todos os tesouros da sabedoria, em Jesus Cristo. Pelo que ele tem em mente que somos perfeitos em sabedoria se realmente conhecemos a Cristo, de modo que constitui loucura desejar conhecer algo além dele. Nós estamos perfeitos e temos a sabedoria verdadeira se estamos firmados em Jesus Cristo. E seguindo isso, digo para que ninguém vos engane. Paulo ele está alertando aqueles cristãos ali, ele nos alerta,
para que nós possamos ter certeza de em quem confiamos, para que nós possamos ter certeza da plenitude de Jesus Cristo, para que isso não sirva de laço para essas seitas, para esses ensinos errados. E isso, o homem é especialista em preparar armadilhas ou fazer a sua vontade de forma que leva outros a desviar ou a sair do caminho da verdade. E ele ainda prossegue dizendo como recebestes a Cristo, assim como Epáfras ensinou aqueles ali. Ele agora comunica, voltando, ele adiciona exortação à recomendação, na qual lhes ensina que o fato de terem uma vez recebido a Cristo não lhes será de nenhum proveito, a menos que permaneçam nele. De nada adianta eu dizer que aceito a Cristo, que eu recebo Cristo em minha vida, se eu não permanecer na palavra, se eu não permanecer em Cristo, fazendo a vontade dele. E também ele diz que confirmados na fé. E ele agora comunica de maneira clara a mesma coisa que expressara por meio de metáforas, que o prosseguimento no caminho, o sustento da raiz e do fundamento consiste na firmeza e na prontidão da fé. Confirmados na fé através de Jesus Cristo. E isso nos leva a ser abundantes na fé. Ele não queria que simplesmente permanecessem parados, sem evolução no conhecimento de Cristo, mas que crescessem a cada dia mais e mais. O apóstolo Paulo alertava ali a igreja de Colossos, chamava a atenção deles. Vocês dizem que aceitaram a Cristo. Vocês confessaram que creram nele. Então, permaneçam na sua palavra. Cresçam no conhecimento da sua palavra. É isso que vai proteger aqueles cristãos e que vai nos proteger de toda investida do inimigo. Quem é pai aqui, pai e mãe, sabe muito bem. Quando o nosso filho nasce, ele se alimenta apenas de leite. Com o passar do tempo, ele começa na papinha, depois vai sendo dado a ele, ofertado a ele outros tipos de alimentos, até que daqui a pouco se vê um churrasco, está pegando a carne ali, comendo e roendo nos dentes. Então, gradativamente, ele vai crescendo no conhecimento daquilo que ele pode se alimentar. E assim deve ser o cristão. Nós, quando nos convertemos, nós somos como crianças, que ainda não têm muito entendimento da palavra do nosso Senhor. Mas nós não devemos ficar ali parados, achando que aquilo é o suficiente. Nós precisamos crescer, dia após dia, conhecendo a palavra do nosso Senhor. Como que eu vou ter esse conhecimento? Lendo a palavra de Deus. Toda dúvida que tivermos, voltemos ao Evangelho. Vamos ler a palavra de Deus. Antes de acreditarmos em conversa ou em falácia de homens, vamos confiar naquele a quem nós entregamos nossas vidas. Convidar os irmãos agora que se coloquem de pé. Vamos estar lendo aí Colossenses capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 15. A gente fez um breve relato daquilo que Paulo falou aos irmãos no capítulo 1 e no capítulo 2 até o versículo 7. Agora vamos ler mais um trecho da palavra do nosso Deus, que diz o seguinte: Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Grande Deus, pedimos que o Senhor conduza tudo o que aqui for falado, ó Pai, que seja para o crescimento da Tua igreja, que seja para que nós venhamos, ó Pai, a termos em Ti
e entendermos a suficiência, Pai, da Tua palavra, que nós não precisamos de nada além daquilo que o Senhor nos deixou. Não precisamos nada além de Cristo, ó Pai, para a nossa salvação e proteção e cuidado. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar. A gente pode pegar um exemplo de um jovem que tenha nascido num lar cristão, sempre frequentou a igreja, até que chega o momento dele ir para a faculdade ou para o trabalho. Só que quando ele chega nesse local, ele é constantemente confrontado a respeito da sua fé. A princípio, ele vai ficar tranquilo, porque ele sabe aquilo que ele tem ouvido. Mas e quando ele for questionado daquilo que ele não ouviu, aquilo que ele ainda não aprendeu? Certo? Quando alguém, isso no princípio, vamos voltar aos tempos escolares aí, quando fala a respeito da teoria da evolução, se o seu filho, se o meu filho, não já estiver sido ensinado que foi o nosso Deus quem criou o mundo, ele vai ter muitas dúvidas quando alguém falar com ele a respeito da teologia ou da teoria da evolução. Ele vai ter essas dúvidas. E se ele não for cada dia crescendo, cada dia se aprofundando no conhecimento da palavra de Deus, outras dúvidas irão surgir. Então, quando chegamos aí numa faculdade ou até mesmo no trabalho, que as pessoas vêm nos perguntar a respeito da nossa fé, se nós não temos certeza da nossa fé, se nós não temos segurança daquilo que nós defendemos, como nós vamos reagir? Será que nós vamos ensinar aquela pessoa ou nós seremos ensinados por ela? Será que nós vamos permanecer firmes no caminho, que é Cristo, ou nós vamos sair daquele caminho? Porque nós não nos aprofundamos. Nós não estudamos a palavra de Deus. Aí por isso nós estamos fracos na fé? Sim. Por isso nós não crescemos, não desenvolvemos. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela não se contradiz. De Gênesis a Apocalipse só diz a verdade. Porém, se eu pegar, como diz um pregador, texto fora de contexto vira pretexto. Se eu pego um versículo fora do seu contexto, é um pretexto para eu inventar qualquer coisa em cima dele. Estudando, eu vi que uma das formas que eles defendem aí o dom de línguas é porque lá quando teve o batismo do Espírito Santo, que todos falavam em línguas ali, alguém que estava fora da casa onde eles estavam não conseguia entender o que eles estavam dizendo e pensou por algum motivo que estivessem embriagados. Pronto, eles param aí, nesse versículo. Eles não continuam onde diz que cada um entendia de acordo com a sua língua. Eles param nessa passagem onde essa pessoa acha que todos estavam ali embriagados porque era uma língua que eles não conseguiam entender, e é aí onde eles justificam o dom de línguas. Texto fora do contexto vira pretexto. Simplesmente uma desculpa para atender à vontade deles. E é por isso que nós devemos, como Paulo alerta aos crentes ali em Colossos, crescer no conhecimento da palavra de Deus. É por isso que nós devemos, diariamente, mesmo desanimados, mesmo sem tempo, pararmos e fazermos a nossa leitura bíblica. Não é simplesmente folhear a Bíblia para dizermos que estamos lendo, mas é estudarmos a palavra do nosso Senhor. E no versículo 8, quando diz que tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias, vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, para que nós tenhamos esse cuidado, para que tal coisa não aconteça conosco, nós precisamos estudar a palavra do nosso Deus. Uma vez mais, Paulo instrui a eles ali, quanto ao uso da vacina apresentada por ele para a neutralização do veneno. E que veneno é esse? São essas vãs sutilezas. São essas coisas que surgem ali, que atrapalham a relação do homem, do cristão, com Jesus Cristo. Aquilo que causa dúvida, aquilo que eu preciso de mais alguma coisa, está faltando isso. Isso é o veneno que Satanás usa para nos afastar e para levar aqueles que não são firmados no nosso Senhor. E ele diz, tende cuidado que ninguém vos faça presa. E ele faz
de um termo muito apropriado, pois faz alusão aos predadores. Quando ele compara a igreja com os cristãos com ovelhas, e o evangelho como sendo a cerca do curral, aquilo que protege, cuida ali das ovelhas. E quando ele diz que cuidado para que ninguém vos faça presa sua, se nós, como ovelhas, não permanecermos ouvindo a voz do nosso pastor, se nós não crescermos naquilo que o nosso pastor nos ensina, nós estaremos dando ouvido a que os lobos ensinam, a que aquelas pessoas fora estão ensinando. E quando nós ouvimos, seremos arrebatados por ele. Seremos tirados ali do meio, daquele curral, daquele aprisco onde estamos todos. O inimigo não vai chegar dentro de uma igreja e vai levar todos. Ele vem de mansinho, de forma sutil, né? Como diz o versículo, com as sutilezas dele, falando aquela coisa que você quer ouvir, aquilo que vai te fazer se desviar, sair do caminho do nosso Deus. E ele notifica que nós que somos as ovelhas de Cristo, repousamos em segurança quando mantemos a unidade da fé. Enquanto nós mantemos a unidade, quando nós mantemos estudando aquilo que o nosso Senhor diz, fazendo aquilo que ele diz, obedecendo a ele, dessa forma nós estamos protegidos e seguros. Paulo indicava que aqueles crentes deveriam exercer seu bom senso espiritual, a fim de evitarem as doutrinas falsas e prejudiciais. Contudo, quanto degrada de Cristo e do seu evangelho. Tudo aquilo que chega, nós temos que passar pelo filtro da palavra de Deus. Se eu chego aqui e falo algo, vocês precisam passar pelo filtro da palavra de Deus. O que o Jonas está dizendo é certo? O que o Jonas está dizendo está de acordo com a palavra de Deus? Ou ele está inventando, ou isso é coisa da cabeça dele? Nós somos passíveis de falha, mas a palavra do nosso Deus não é. Por isso nós precisamos estar sempre atentos para isso. Ainda nesse versículo 8 ele diz por meio de filosofias, ou seja, tudo que os homens imaginam para si, quando desejam ser sábios através de seu próprio entendimento, e isso não sem um pretexto de engano da razão, com o intuito de ser uma aparência verdadeira. Paulo estava meramente condenando todas as doutrinas falsas que se originam da cabeça do homem, não importa que aparência de razão elas tenham. Por mais que os falsos ensinos venham revestido dizendo que é a palavra de Deus, se ele não for a palavra de Deus, é falso, é mentira. Por isso que nós precisamos estar atentos à palavra do nosso Deus. Como eu disse anteriormente, a palavra de Deus, ela não erra, ela não falha. É verdade de Gênesis a Apocalipse. E é o que deve manter a nossa direção. E por vãs sutilezas, podemos entender como engano, engodo, uma palavra para indicar o poder sedutor das riquezas materiais. Então nós precisamos estar atentos nessas pequenas coisas, nesses detalhes que às vezes podem nos fazer duvidar ou questionar da nossa fé, daquilo que nós pensamos e cremos e defendemos. No versículo 9, diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aqui temos a razão porque esses elementos do mundo, os quais são ensinados pelos homens, não se harmonizam com Cristo, porque são adições para suprir deficiência. Eles dizem que essas coisas que eles fazem, que receberam de um anjo ou de alguma outra forma, Deus tinha uma revelação especial para dar a eles, porque estava faltando alguma coisa. Só que em Cristo há perfeição. Jesus não é falho. Jesus não precisa de adicional, de adição. Ele é perfeito, e a qual nada se pode adicionar. Daí tudo que a humanidade mistura de si mesma está em oposição à natureza de Cristo, porque o acusa de imperfeição. Todas essas heresias são heresias porque estão dizendo que Cristo é imperfeito, que precisa de mais alguma coisa, que a revelação da palavra de Deus estava incompleta e que faltava isso ou aquilo. Então eu, no auge da minha sabedoria, recebi de Deus uma nova revelação para adicionar
isso e isso. É falso, é mentira. O que o nosso Deus queria que nós soubéssemos, ele deixou escrito na sua palavra. E tudo aquilo que vem a ser acrescentado à palavra de Deus é falsidade. Quando diz que a plenitude da divindade habita em Cristo, ele tem em mente simplesmente que Deus é totalmente encontrado em Cristo. De modo que aquele que não está contente com Cristo somente, esse deseja algo melhor e mais excelente do que Deus. As pessoas que acreditam nessas coisas, assim como o que estava se infiltrando ali em Colossos, eles estavam dizendo que precisava de algo melhor do que Deus, algo além de Deus. Deus não era o suficiente, Deus não é o suficiente. Deus frequentemente se manifestava aos homens, mas isso somente em parte. Lá no Antigo Testamento, a gente estuda a respeito disso. Em Cristo, ele se comunica totalmente conosco. Cristo não veio parcialmente ao mundo. Ele não esteve parcialmente aqui. O Evangelho, a palavra dele, não veio até nós parcialmente, só por metade, só um terço. Ele veio por completo. Cristo é totalmente Deus. Em Cristo, ele nos aparece essencialmente, por completo. E João, mais uma vez, afirma que aquele que tem o Filho também tem o Pai. Não tem como ter o Filho e não ter o Pai. Não tem como ter o Pai e não ter o Filho. Os dois caminham em unidade. E para conhecermos o Pai, precisamos conhecer o Filho. No versículo 10, diz o seguinte: e estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Aqui ele adiciona que esta essência perfeita da divindade que está em Cristo nos é proveitosa de que forma? Porque somos aperfeiçoados também nele. Nós nos aperfeiçoamos em Cristo, porque ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo. Nós precisamos olhar para ele e querermos ser igual a Cristo, buscando a santidade que Cristo tem. Aqueles que não descansam satisfeitos com Cristo somente afrontam a Deus. E aqui ele cita duas maneiras. Ele ofende a glória de Deus, desejando algo acima da perfeição, e também são ingratos. Quando nós queremos, nós não nos conformamos, não aceitamos Cristo, nós queremos algo além disso. Então nós ofendemos a glória do nosso Senhor e nós também somos ingratos com Ele por tudo que Ele fez. E quem faz isso está procurando um outro lugar para Cristo ou outra coisa no lugar de Cristo. E nós precisamos estar atentos a isso no nosso meio. Todo e qualquer benefício espiritual se acha em Cristo. Cristo é a fonte de todas as bênçãos espirituais. Sendo ele o alvo de toda a existência, Cristo é o alfa e ele é o ômega. Nele tudo começa, nele tudo termina. Não existe meio termo. Jesus não veio em nosso meio pela metade. E ainda no versículo 10 ele diz que ele é a cabeça de todo principado e potestade. Não cabe adoração a anjos. Não cabe consultar a anjos. Bem como não cabe pensarmos que, a partir do momento que temos nosso coração transformado, a partir do momento em que entendemos que somos pecadores, nos arrependemos, entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, o diabo não tem mais domínio, mais controle sobre a nossa vida. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Como nós dizemos que somos cristãos e ainda temos medo ou achamos que o diabo tem influência sobre a nossa vida. Achamos que ele pode fazer isso ou aquilo conosco. Se ele é o cabeça de Cristo, é o cabeça de todo o principado, de toda a potestade, todos têm que se curvar a ele. Já no versículo 11, Paulo diz: no qual também, ou seja, em Cristo, também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão do despojo do corpo dos pecados da carne, mas pela circuncisão de Cristo. Lá quando Deus deu a lei, ele disse que precisava circuncidar as crianças de até 8 anos, se não me falha a memória. Né? Para quê?
para que marcasse qual era a nação dele, era a forma dele de apresentar. Só que isso era feito, há relatos que os sacerdotes deixavam sua unha crescer e cortavam o prepúcio da criança com a unha dele, ou seja, com mãos pecaminosas. Só que a circuncisão que é feita em Cristo não é a circuncisão do prepúcio, não é a circuncisão de uma parte do corpo, mas é a circuncisão do nosso coração, é a circuncisão de todo o nosso corpo. E ele nos marca através de nos tirar, nos livrar do pecado. Não que nós ainda não pecamos, mas de que ele pagou o preço pelos nossos pecados ali na cruz. E é essa circuncisão que ele retrata, é essa circuncisão que é a que não é feita por mão do despojo da carne, mas sim feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Disso transparece que ele mantém uma controvérsia com os falsos apóstolos, aqueles que queriam voltar a inserir a circuncisão, essa da carne, no meio da igreja. Ele prova que essa circuncisão a de Moisés não é meramente desnecessária, mas é oposta a Cristo, porque destrói a circuncisão espiritual de Cristo. A partir do momento que eu digo que tem que voltar a fazer a circuncisão, o que Cristo fez perde o valor. Ele diz que mais importante é aquilo da lei de Moisés, a lei que foi entregada ou entregue lá atrás para aquele povo específico, no momento específico. A figura é de algo que está ausente, daí ele remover a presença da realidade. O que Paulo discute, o que ele questiona é, visto que o que foi prefigurado por uma circuncisão feita por mãos já foi completado em Cristo, agora não existe nenhum fruto ou benefício dele. A circuncisão feita por Moisés, ela mostrava a necessidade futura. Ela mostrava a necessidade de Cristo, que veio de uma vez por todas para fazer essa circuncisão. Daí ele dizer que a circuncisão que é feita no coração é a circuncisão de Cristo e que, por essa conta, aquilo que é externo não é mais requerido, não se faz mais necessário a outra circuncisão. Há quem cometa o mesmo erro hoje, né? Não de forma física, no caso da circuncisão, mas ao depender de algum ritual religioso, como a ceia do Senhor ou o batismo para a salvação. Então, se nós achamos no nosso coração que a ceia é necessário para a salvação, que o batismo é necessário para a salvação, nós estamos agindo ou estaremos agindo da mesma forma que aqueles judeus ali queriam. Eles diziam que para a salvação era necessário a circuncisão. Então, se nós achamos que a ceia salva ou que o batismo salva, estamos agindo da mesma forma que eles. Sabemos que a ceia, o batismo, tudo isso foi instituído pelo nosso Senhor, mas não significa que salva. Não significa que isso pode salvar a qualquer um de nós, mas nós fazemos isso porque nós já somos salvos. No versículo 12, diz que sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ele explica mais claramente a respeito da circuncisão espiritual, porque sendo sepultados com Cristo, somos participantes da sua morte. Ele declara expressamente que obtemos isto por meio do batismo, para que seja mais claramente evidente que não há vantagem na circuncisão sob o reinado de Cristo. Ao dizer que somos sepultados com Cristo, isso significa mais do que somos crucificados com ele, pois sepultamento expressa um processo contínuo de mortificação. Se dizemos apenas que fomos crucificados com ele, mas a crucificação resultou em morte. Agora, quando diz que fomos sepultados com ele, só os mortos são sepultados. E o batismo, ele mostra exatamente a quem está vendo e a nós, que nós morremos para a velha carne. Aquele homem que antes errava, que antes fazia de tudo para agradar a sua vontade, ele está morto. Ou seja, ele permanece morto, né? Que antes já estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Mas que agora nós temos uma nova vida com Cristo. Agora nós fomos ressuscitados com ele. E não precisa de nada além do que já foi feito por Jesus Cristo para a nossa salvação. Ao ser salva, a pessoa é batizada no mesmo instante pelo Espírito.
e passa a fazer parte do corpo de Cristo, sendo identificada com o cabeça, que é Jesus Cristo. A partir do momento onde nos arrependemos e entregamos verdadeiramente a nossa vida nas mãos do nosso Senhor, nós já recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo não vem por porção, o Espírito Santo não vem por medida. Nós não precisamos estar na igreja todos os dias clamando para que o Espírito Santo venha sobre nós. Nós precisamos, através do Evangelho, da Palavra de Deus, nos enchermos mais e mais da Palavra de Deus, permitindo assim que o Espírito Santo trabalhe mais em nossas vidas. Que a cada momento que nós vamos compreendendo o Evangelho, nós vamos entendendo a nossa necessidade de deixar que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, de confiar em Deus plenamente. E é o que nós precisamos fazer diariamente. Essa identificação, né, de Cristo como cabeça significa que tudo o que aconteceu com ele também aconteceu conosco. Quando ele morreu, nós morremos com ele. Quando ele foi sepultado, nós fomos sepultados com ele. Quando ele ressuscitou, ressuscitamos com ele e deixamos para trás a mortalha da vida antiga. A mortalha era algo que eles enrolavam os mortos naquela época, naquele período. Então, que nós deixamos para trás tudo aquilo. Isso não faz parte do novo eu. Isso não faz parte de mim, a partir do momento onde eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor. E aí entra uma questão que nós dizemos que somos salvos. Nós temos certeza de que somos salvos e de que Jesus Cristo vai cumprir tudo aquilo que ele fala. E ele disse que foi nos preparar lugar. E ele disse que onde ele está é infinitamente melhor do que aqui. Mesmo assim, quando chega o nosso momento, ou o momento de algum dos nossos de morrer, da morte, nós nos desesperamos. Que confiança é essa que nós temos em Deus, de que ele nos prometeu que vamos para um lugar melhor. Mas quando chega o momento de irmos para esse lugar melhor, nós nos desesperamos. Não significa que não vamos nos entristecer, vendo os nossos entes queridos partirem. Mas nós não devemos nos desesperar, porque é ele quem nos conforta, é ele quem nos promete que iremos para um lugar melhor. Se os nossos entes queridos ainda não são convertidos, a falha é nossa, por não ensiná-los, por não mostrar a eles a verdade. Nós não conseguimos salvar ninguém, mas é nossa responsabilidade ensinar a palavra de Deus a cada um. E isso é o que deve nos confortar. Morreu, está com Cristo. Quando eu partir, estarei com Cristo. Se meu pai, minha mãe, meu irmão, meu filho ainda não se converteu, eu devo ensinar a ele a palavra de Deus. Evangelizar, para que ele venha, se assim for da vontade do nosso Senhor, a ser salvo. E isso nós devemos fazer aos próximos a nós e ao quem nós não conhecemos também. Quando diz ainda no versículo 12 que nele também ressuscitastes, ele exalta a graça que obtemos em Cristo como sendo muitíssimo superior à circuncisão. Ou seja, nós não somos só enxertados na morte de Cristo, mas também ressuscitamos para novidade de vida, para uma vida nova. Daí aqueles que se esforçam por fazer-nos voltar à prática da circuncisão fazem uma muito grave injúria a Cristo. Eles querem adicionar pela fé, pois ele adiciona pela fé, pois inquestionavelmente é por meio dela que recebemos o que nos é apresentado no batismo. É através da fé em Cristo que nós somos batizados. É através da fé nele que nós procuramos viver diariamente de acordo com seus ensinos. No versículo 13, Paulo diz que, e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Todos nós, antes de sermos transformados por Jesus Cristo, estávamos mortos espiritualmente, estávamos perdidos. Quando nós vamos falar de Deus para alguém, quando vamos ensinar a respeito do pecado, que a gente chega para a pessoa dizendo, você sabia que você está morto? Ninguém aceita. Eles não vão compreender.
Mas a partir do momento onde você começa a explicar e mostrar para eles que o homem sem Deus está condenado a permanecer morto, onde ele não vai herdar, não vai ter a vida eterna, o Espírito Santo, de acordo com a vontade dele, começa a agir naquela pessoa e começa a mostrar e convence a ele que realmente estava morto. Eu tenho certeza que nenhum dos cristãos que aqui estão não reconhece que estava morto, porque não tem como nós sermos resgatados, não tem como sermos salvos se nós não entendermos que estávamos mortos. Se não reconhecermos que estávamos mortos, não tem como voltarmos à vida. Não tem como sabermos que o sacrifício de Jesus Cristo ali foi para que nós tivéssemos vida com ele. E no versículo 14, diz que havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Quando nosso Senhor, quando Jesus é crucificado, ele leva consigo aqueles mandamentos que foi dado a Moisés. Porque se dependesse dos mandamentos da lei, nenhum de nós seríamos salvos. Porque ninguém tem condições de cumprir todos os mandamentos. E Cristo levou sobre ele aqueles mandamentos, para que a nossa vitória, para que a nossa salvação dependesse pura e simplesmente da graça dele, não mais da lei. Porque a lei, ela mostra que nós somos pecadores. Ela nos condena, mas ela não nos salva. E ela não salvava nem na época de Moisés. Porque no período de Moisés ali, né, de todo esse período do povo judeu antes de Cristo, se alguém dependesse da lei para ser salvo, ninguém seria salvo. E continua a mesma coisa atualmente. Se nós dependermos da lei para sermos salvos, não seremos salvos. Mas Jesus levou sobre si a lei e ele cumpriu toda a lei. O único que era capaz, que foi capaz de cumprir toda a lei para que nós fôssemos salvos. E no versículo 15, ele diz: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Se nós pararmos para analisar a morte, a ressurreição de nosso Senhor, nós vamos achar, ou por um momento pensar, que ele foi derrotado ali. Quem analisa a crucificação de Cristo à luz ou de acordo com o olhar humano, acha que ele perdeu, que ele morreu ali, que ele não venceu. Porém, ele se fez homem, levou sobre ele todos os nossos pecados e se dispôs a ir para a cruz por nossa causa. Porque ali ele conseguiu vencer a morte. Lázaro morreu, ressuscitou. Beleza, Lázaro ressuscitou. Mas depois o que aconteceu com ele? Morreu novamente. Todos aqueles que foram ressuscitados nos relatos bíblicos, eles vieram a morrer novamente. Mas Jesus Cristo veio, morreu em nosso lugar, ressuscitou e está vivo. E ele permanece vivo. A morte não teve poder sobre ele. Satanás não teve poder sobre ele. Os homens não tiveram poder sobre ele. E é isso que Paulo lembra aos crentes de Colossos, e é isso que ele nos lembra do porquê que nós devemos manter o nosso foco em Jesus Cristo. Porque ele veio e cumpriu e fez tudo aquilo que ele precisava fazer. Ele se entregou por nós e ele garantiu a vida eterna. Ele garantiu a salvação daqueles que ele escolheu. Não precisa de adicionais, não precisa de nada além de Jesus Cristo para a salvação. Não tem nada que eu possa fazer para garantir a minha salvação. Não tem nada que nenhum de vocês possa fazer para garantir a salvação de vocês. Mas Jesus Cristo, ele fez aquilo que ele precisava fazer. E ele fez de forma completa. Ele fez de maneira que não precisamos nos preocupar ou fazer nada para buscar a salvação fora de Cristo.
e nada para adicionarmos, para ajudarmos a Cristo a respeito da nossa salvação. E isso ele mostra aos crentes ali em Colossos, para que essas heresias que foram infiltradas na igreja não venham a crescer, não venham a enganar a muitos. Porque isso vem de maneira sutil, de forma sorrateira, e vai minando, e vai enganando a muitas pessoas. Levando para, não, peraí, essa denominação ou essa igreja, hoje aqui que eu congrego, ela não fala a respeito do dom de línguas. E eu preciso do dom de línguas porque isso é que vai me garantir a salvação. Aí sai daquela igreja porque não fala o dom de línguas. Aí a teologia aí da prosperidade, das correntes, e assim vai. E esses relatos aqui que eu trouxe logo no início são de algumas. Tem vários e várias outras. Os homens, no alto da sua sabedoria, eles querem fazer aquilo que agrada a eles. Poucos se preocupam com Deus. Poucos se preocupam em obedecer a Deus, de fazer aquilo que a palavra de Deus ordena. E nesse afã, nessa vontade de atender a necessidade deles, eles vão criando heresias, criando coisas, adicionando coisas à Bíblia, ou ao que eles dizem ser a Bíblia, para que a vontade deles seja atendida. Não se assustem. Ao longo de nossas vidas, nós vamos ver ainda muitas outras heresias aparecendo. Muitas outras coisas aparecendo, coisas absurdas. Mas nós devemos permanecer firmes no Evangelho do nosso Senhor, para que essas coisas não venham a nos desanimar, para que essas coisas não venham a causar confusão em nossas mentes. Nós precisamos, mais uma vez, voltarmos a estudar a palavra do nosso Deus. Constantemente. E é estudar a palavra do nosso Deus, não é simplesmente folhear a Bíblia. Deus ele não está interessado que nós leiamos de Gênesis a Apocalipse simplesmente para chegar no final do ano e ganharmos lá o nosso comprovantezinho de que nós fizemos a leitura bíblica anual. Para ele isso pouco importa. O que ele quer verdadeiramente é que nós estejamos com o nosso coração voltado a aprender a palavra dele, a praticar a palavra dele. Porque ele disse, ele sabe que é dessa forma, dessa maneira, que nós vamos conseguir vencer os ataques do inimigo. Em Hebreus 13:8, não precisam abrir, diz que Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele não muda. Ele não muda. Se quando ele veio ao mundo ele disse que o sacrifício dele era suficiente para a salvação, continua sendo suficiente para a salvação. E vai continuar sendo suficiente para a salvação. Não precisamos acrescentar nada. E um escritor, ele faz um comentário seguinte. Tirei algumas coisas porque o comentário dele é bem duro, bem pesado, mas ele diz assim, que a raça humana não tem tido inteligência suficiente para apreciar que o segredo da felicidade está contido em uma única sentença que se pensaria poder ser aprendida e aplicada por qualquer escolar, por qualquer estudante, seja inicial ou seja já com um bom tempo de estudo. Então é tempo de lançarmos fora, né, numa valeta mais próxima, deixando que as formigas liquidem com ela, com essa sentença. E a sentença que ele diz é simples, está lá em Marcos 8:36. Calel, coloca aí, por favor, Marcos 8:36. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua vida? Está aqui. O sentido da nossa felicidade. O sentido pelo qual nós devemos lutar diariamente é em não perder a nossa alma. E a forma de não perdermos a nossa alma é entregando a nossa vida verdadeiramente nas mãos do nosso Senhor. Não permitindo que esses ensinos errados, não permitindo que essas coisas nos alcancem e nos desanimem de fazer a vontade do nosso Senhor. Coloca aquele slide, por favor. E para encerrar, 2 slidezinhos pequenos aqui. O primeiro é esse aqui. Aqui do lado esquerdo de vocês, diz o seguinte: não religião, eu vivo como eu quero. Esse é o pensamento das pessoas que não têm a Jesus Cristo.
Esse é o pensamento daqueles que não querem a Jesus Cristo. Eu vivo como eu quero. Vou fazer a minha vontade. Não importo com os outros. Vou fazer a minha vontade. A gente salta o do meio. Vamos lá pelo da direita, que diz religião. Né? Lá em cima é os religiosos. Eu obedeço, portanto, sou aceito. E o que isso significa? Eu sou salvo porque eu obedeço. Esse é o pensamento de muita gente dentro da igreja. Pessoas que acham que vir aos cultos de domingo, vir aos cultos de quarta-feira, participar de todas as programações, participar da ceia, ser batizado, isso salva. Esses são os religiosos que pensam tal coisa. Mas nem os religiosos estão certos e os não religiosos muito menos. Porque a única forma de sermos salvos é através do evangelho que é Jesus Cristo. O único meio de salvação é através dele. E eu sou aceito, portanto, eu obedeço. Porque Cristo me salvou, por isso eu obedeço a ele. Pelo que ele fez por mim, por isso eu obedeço a ele. Eu não obedeço para que ele venha me salvar de forma alguma. Eu não tenho essa capacidade. E o próximo slide é simplesmente dizendo o que eu devo fazer, né, relacionado a essa passagem de Colossenses, onde naquela igreja tinha infiltrado várias heresias. Então, o que eu devo fazer para que isso não venha a chegar até mim? Não nos enganar com vãs filosofias ou com enganos. Crer na suficiência de Cristo. Precisamos crer e entender que Cristo é suficiente para a nossa salvação. E como que eu faço isso? Indo na fonte que é Jesus Cristo, indo na sua revelação que é o Evangelho. Não é indo em pastor A, pastor B, pastor C. Isso não significa que nós não possamos e devemos tirar nossas dúvidas com pastores que falam a respeito do Evangelho. É aí onde nós devemos ter cuidado. O pastor onde eu congrego, o pastor com quem eu converso, ele fala a respeito do Evangelho, o verdadeiro Evangelho, ou ele ensina aquilo que vem da cabeça dele? Se ele fala a respeito do verdadeiro Evangelho, então sim, eu posso chegar a ele e entender do Evangelho. Então isso é como eu devo fazer. E o porquê que eu devo fazer isso, ou qual o valor de fazer isso? É para crescermos no conhecimento da palavra de Deus, o que nos levará a não nos iludirmos pelos falsos ensinamentos. Não sejamos presunçosos de achar que nunca iremos cair em algum ensinamento, em alguma coisa errada. Não venhamos a pensar que somos tão capazes, tão fortalecidos ou tão fortes que não possamos cair nas armadilhas, nas ciladas do inimigo. Mas através do estudo, do conhecimento da palavra do nosso Senhor, nós vamos nos fortalecendo, crescendo nesse conhecimento. E essa é a forma de nós evitarmos que isso venha a acontecer. Quando é que nós estaremos 100% plenos? Quando Jesus Cristo voltar e nos levar para estarmos com Ele. Mas até lá, nós precisamos buscar essa plenitude, buscar essa santidade e buscar viver de acordo com o Evangelho que Deus nos ensina. Amém? Grande Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela palavra que aqui foi trazida. Pedimos que o Senhor complete no coração de cada um de nós, que o Senhor venha, Deus, a nos proteger, a nos alertar, ó Pai de amor, para esses falsos ensinamentos, ó Deus, que assim como preocupava no tempo de Paulo, ainda preocupa nos dias de hoje, ó Pai bendito. Ensinamentos que não vêm de Ti, coisas, ó Pai, que nos afastam de Ti, coisas que ensinam que o sacrifício de Jesus não foi suficiente e que para a salvação é necessário ainda que nós façamos alguma coisa quando a obra foi feita por completo por Jesus Cristo, Deus de amor. Pedimos, Senhor, complete, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça na Tua palavra dia após dia, em nome de Jesus. Amém.